veterinária representando a Premiata. Então nós vamos dar um tempinho aqui para vocês darem uma entrada, já tem um pessoal aí entrando, nós estamos aqui acompanhando, viu, gente? Então se vocês tiverem suas dúvidas sobre leishmaniose, vocês podem mandar aqui no chat aqui que a gente vai acompanhar aqui. As meninas vão me ajudar aqui a acompanhar aqui. E é isso. Por que a gente vai falar sobre leishmaniose? Mas, antes de eu chamar a doutora Fernanda para poder falar, faz o print, chama o pessoal aí para assistir a live, porque esse conteúdo é muito importante na nossa cidade. Então, nem se fala, a doutora Fernanda vai falar por quê. E fica acompanhando, porque vai ter surpresa, vai ter brinde. Então, se eu fosse vocês, não saia daí não, viu? E aí, já tem muita gente? Já tem 10 pessoas. Vamos mais, gente. Chama o pessoal aí para poder participar, para poder acompanhar esse conteúdo aí que é muito importante na nossa cidade. E aí, vamos começar? Depois a gente volta a falar mais um pouquinho. Depois, se tiver mais dúvidas, a gente vai respondendo, né? Doutora, por que a gente tem que falar sobre leishmaniose? Jana, importante, porque nós estamos numa região endêmica à doença, né, da leishmaniose. E é uma doença zoonótica, então infelizmente, tanto que ela afeta os pets, os nossos animais, como nós humanos. Então a leishmaniose, ela é transmissível através da picada do mosquito, do flebótomo. Então a culpa não é do cachorro, não é do gato, do equino, do bovino, não. A culpa realmente é do mosquito. Então não precisa sair fazendo eutanásia nos seus animais. O que acontece? A leishmaniose, para que ela ocorre, para que seja transmissível a doença, o mosquito precisa estar contaminado e picar o seu cão. No caso, a gente está falando do canino, a leishmaniose canina. Ela precisa picar seu animalzinho, seu cão, e o cão vai ser o portador da doença. O animalzinho não sendo tratado, ele tem a doença, né? E o mosquito pica ele para completar o ciclo e vem e pica o humano. Então, é através do mosquito que o humano é contaminado. Para a gente cortar esse ciclo, a gente precisa fazer algumas limpezas, organizar a nossa casa, a asepsia da casa. Então, o mosquito, ele se reproduz através da matéria orgânica. Então, a gente precisa retirar plantas, frutas do chão, tudo que ele se reproduz, limpar os lotes, né, pra gente cortar esse ciclo do mosquito. Quando o animalzinho está contaminado, antigamente se falava assim muito em eutanásia. Hoje, graças a Deus, existe-se o tratamento da doença. Não vou falar para você que tem a cura, mas existe o tratamento. O tratamento da doença, o animalzinho vai, né, no consultório, se possível aqui pra gente, né? O animalzinho vem para consultar, a gente vai diagnosticar, né, com alguns sintomas que a gente vai falar lá na frente. E sendo diagnosticado com a leishmaniose, a gente entra com um tratamento. Cada animalzinho vai ter o seu tipo de tratamento, tem alguns mais acessíveis, outros mais caros um pouquinho, mas isso tudo vai depender do tratamento e da fase que está a doença no seu animal. Então, assim, um animalzinho que tá com a leishmaniose, ele não é aquele caso perdido. Não, as pessoas têm que tirar isso da cabeça dessa forma, tá com leishmaniose e vai eutanasiar. Hoje não se fala assim mais, tá? Hoje existe sim o tratamento e os animais vivem bastante. Só que o tutor tem que entender que é uma doença que vai seguir para a vida dele. Então tem que se fazer um acompanhamento periódico com o médico veterinário. Então, assim, antes também a gente já não pode pensar também que meu animal já vai estar com leishmaniose, acabou, porque existe prevenção para isso. Existe a prevenção, a gente tem que tirar o preconceito da nossa cabeça, que eu ainda falo muito assim no nosso consultório, porque quando o seu animalzinho é diagnosticado com a leishmaniose, não sai espalhando pro pessoal que seu animalzinho está com leishmaniose, que ainda existe muito preconceito, sabe? Mas vamos mudar essa realidade. E a prevenção? Como seria uma prevenção da leishmaniose? O uso dos repelentes, né? O uso de coleiras repelentes, sprays, pipetas, e vacinação. A vacinação, a gente tem uma vacina só no mercado de trabalho, né? Essa vacina, para o animalzinho poder fazê-la, ele tem que fazer o exame de sangue, dando negativo nesse exame, inicia-se a vacinação. Uma dose a cada 21 dias, dando 3 doses, depois uma dose anual. Mas lembrando que, para fazer essa vacina, a gente tem que estar usando algum repelente.
Qual? E aí, no caso, quem vai estar falando aqui pra gente é a Júlia, né? Que a Excalibur é uma das coleiras que você encontra hoje no mercado e que tem um preço muito acessível, né, não, Júlia? Exatamente. A nossa coleira Excalibur, ela é uma das alternativas mais utilizadas hoje no mercado, inclusive a única coleira que tem em um programa do SUS hoje, é o único medicamento veterinário que está no programa do SUS hoje, pela sua eficácia. Ela está há mais de 18 anos no mercado, tem vários estudos sobre a coleira, sobre a eficiência, sobre o seu uso. Inclusive tem um estudo recente, que foi feito ano passado, que comprovou que depois do encoleiramento dos cães, diminuiu em 70% a prevalência da leishmaniose em humanos. Então, assim, ela realmente é eficiente e faz toda a diferença na prevenção e no tratamento também daqueles animais, né, dos contactantes. Por exemplo, se você tem 3 animais em casa, um deles deu positivo, é possível sim prevenir com os outros 2, que eles não tenham a leishmaniose, que eles não desenvolvam a leishmaniose, tanto pela prevenção dos que não têm, quanto do que já tem. Então, aquele animal que está em tratamento da leishmaniose, é imprescindível o encoleiramento desse animal com a nossa coleira Excalibur. A gente tem 2 apresentações. A para cães de grande porte, de 25 gramas, e para cães de médio e pequeno porte, que é a de 19 gramas. Essa coleira pode ser colocada a partir de 3 meses de vida, tem uma duração em bula de 4 meses, então a cada 4 meses a gente tem que realizar a troca dessa coleira, porque ela perde a validade, e protege o seu cão, e ela é uma coleira inseticida. Então, assim, não é que o animal vai causar uma bolha nele, não é isso. Mas quando o flebótomo, ele encosta no cachorro e ele está com a coleira, essa coleira, pela ação inseticida, ela vai matar aquele inseto. Então, ela também tem uma ação para controlar a doença. Além de prevenir que o animal contraia a doença, ela controla de uma forma que vai acabar com o ciclo do... Vai diminuir esses insetos que estão contaminados rondando por aí. Exatamente. Ela tem essa ação inseticida. Então, é por isso que é muito importante que todos os animais, a gente fala todos, mas é todos mesmo. Todos os animais, você gosta, quer prevenir que ele tenha leishmaniose, o ideal, o importantíssimo é que ele esteja encolerado. Para proteger ele, para proteger você, né, que é tutor, ou para proteger a sua família e a sociedade como um todo. Exatamente. E antes dos 3 meses, a gente também tem outra alternativa, que é o Pulvex, também da MSD Saúde Animal. Ele é recomendado o seu uso a partir de 30 dias de vida e de 0 até 15 quilos, uma pipeta só. Passou de 15 quilos, 2 pipetas como dose máxima, independente do peso. Ele tem duração de 30 dias e é seguro também para gestantes e lactantes, assim como a nossa coleira Excalibur. Então, antes dos 3 meses, Pulvex, ele é um medicamento puron, coloca no dorso do animal. Depois que completou os 3 meses, já pode iniciar com a coleira Excalibur. Gente, lembrando que se vocês tiverem dúvida, perguntas, podem ir mandando, que enquanto isso nós estamos falando aqui. Já viu? 4 mulheres reunidas é sinal de falar bastante, né? Tem bastante assunto. E outra, tem coisas importantes a dizer. Se você ainda não encolerou seu animalzinho, aproveita. Que quem está participando aqui da live fica sabendo das coisas boas, né? Então, se você entrar lá no nosso site, catirapet.com.br, você pode digitar lá, ó, cupom de desconto para comprar hoje a sua coleira. Amanhã você não vai deixar aí mais passando esse perrengue, não. E correndo o risco de pegar leishmaniose. Então, vai lá no nosso site, catirapet.com.br, tem cupom de desconto, chama Live Leish. Nós vamos digitar aqui, Live Leish, para vocês pegarem o cupom e ir lá e comprar coleira Excalibur com desconto. Então, não tem desculpa mais. Sem desculpa. Além de que, quem comprar vai ganhar uma linda necessaire da Excalibur, tá, gente? Esse aqui, ó. Vocês estão vendo aqui atrás da gente aqui, ó. Bem bonitinha. Mas então, vamos seguir. Então, nós já falamos aqui por que a leishmaniose é importante combater na nossa região. Porque nós estamos em uma região muito endêmica. A gente já viu aí nos noticiários o pessoal fazendo... Me fugiu o nome agora da cabeça. Uma ação, uma campanha para encolerar até os cachorros de rua, que querendo ou não, às vezes eles são mais desprovidos. Então, já vi acontecer, não pega a coleirinha do cachorrinho que está na rua, porque ele está prevenindo também na sua casa. Ele precisa também, né? Então, assim, a gente viu como é importante, por que a gente tem que prevenir, porque é o velho ditado, é mais barato
prevenir do que tratar. Exatamente. Então, assim, pro bolso, vale a pena também. E só completando o que as meninas falaram, o HU, pelo Hospital Universitário, é referência do tratamento de leishmaniose aqui na região, porque nós temos muitos casos, então a gente precisa prevenir. Então, quando coloca a coleira, você previne um cachorro, mas previne também toda a sua família, inclusive crianças e idosos, né, que são os que correm mais riscos, né, que o tratamento é mais difícil. E aí é bom porque, assim, eu já até vou até falar coisa particular aqui, que já teve um amigo da família que acabou pegando leishmaniose aqui da região e, assim, foi tratado, ficou belezinha, tranquilo, mas, assim, é sempre bom a gente lembrar que prevenir é melhor, porque a gente gasta menos, né? Hoje a gente está numa situação, um poder econômico que está tão dificultoso, né? Depois dessas questões todas. Então, assim, eu acho que todo mundo quer saúde. Saúde para si, saúde para aqueles que estão ao nosso redor, né? E agora eu vou te perguntar, doutora Fernanda, quais são os sintomas da leishmaniose que você está em casa, você não sabe e tá, não tá, será se é, porque o pessoal acaba ficando com medo. É verdade. Jana, uma coisa aqui, só voltando um pouquinho, porque a gente aqui na clínica, né, no nosso consultório, no nosso dia a dia, infelizmente a gente perde muito casos. E alguns tutores ficam tristes, né, com a notícia, abalados emocionalmente no consultório, que eu falo que a gente tem que ter um pouco cuidado, de psicologia, né? A gente tem que ter um cuidado na forma de falar, porque dependendo, vem até crianças, vem idosos, então tem que ter um jeito para falar, porque aquele animalzinho, hoje o animal, ele consegue tirar uma pessoa de uma depressão. Então, assim, aquele animalzinho ali, hoje ele é da família. Então, assim, não só um gasto com a coleira, mas você sabendo que você protegendo ele, você não vai ter esse gasto emocional. Porque você perdeu um animalzinho por causa de uma leishmaniose. Quem já perdeu sabe como que é o sofrimento da doença. Então, assim, todo animalzinho que chega no nosso consultório para vacinação, a gente já avisa. E, infelizmente, não são todos que colocam, né, inicia-se a prevenção, e muitos ainda voltam reclamando e chorando com a gente, e naquele estado emocional abalado, porque vacilou em uma dessas formas de prevenção. Então, é comum, mas a gente não gostaria que fosse comum. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para poder alertar. Então, vocês avisam aí. Sintomas. O que acontece? A leishmaniose é uma doença, probleminha nela. Nós temos vários sintomas que podem parecer com outras doenças. E existe aquele cachorro assintomático, que é o que mais tem, que a gente fala que é quase 60%. Aquele cachorro assintomático, iniciando por ele, esse cachorro sim que a gente tem que ter um foco maior. Então, todo tutor que tiver um cachorro em casa tem que levar ao consultório veterinário. Não é por causa da leishmaniose, não estou querendo alarmar todos. Mas esse cachorro tem que fazer sim uma consulta periódica com o veterinário. Porque lá a gente vai descobrir ou a leishmaniose ou outras doenças. Ou então só a prevenção mesmo, uma vermifugação, uma vacinação. Mas os outros 40% são positivos. Como alguns sintomas. A gente vê unhas grandes, queda de pelo, emagrecimento, sangramento nasal, uma anemia que a gente não consegue identificar, dificuldade de locomoção. Então você vê que são muitas as lesões, né? Difícil de cicatrização, lesão no focinho, como é que eu falo? Hiperkeratose nasal. Então, não, assim, você falou grego agora. Aquela crosta. Você falou grego agora. Aquela crosta que dá no focinho do cachorro. Fica mais rachadinho. Nos coxinhos. Aquelas lesões que a gente fala nos cotovelos, né? Então, assim, são vários tipos de sintomas que são parecidos com outras doenças. Né? Mas aí você não assuste, você que está em casa, que você viu que seu cachorro está com a unha grande, que está com leishmaniose. Também vai depender do piso, da sua casa, tudo aquilo. Mas o ideal é sempre estar levando o seu pet. Aquela consulta periódica, né? Isso. Igual a gente precisa ir anualmente. O animalzinho também precisa estar sempre indo no veterinário para ver se está tudo ok, se a saúde está ok. Igual esses animais assintomáticos, muitas vezes a gente descobre só com exame de sangue. Não apresenta nenhum desses sintomas, aquele animal perfeito, bonito, pelo bonito, mas não apresenta nenhum sintomas. Só que o que acontece? Além desses sintomas que a gente fala tegumentar, essa que a gente vê tudo por fora, queda de pelo, seborreia excessiva,
viva. A leishmaniose também afeta o quê? Os órgãos. Aí isso aí a gente não consegue ver a olho assim, clinicamente. A gente precisa de exames de imagem. Então o animalzinho portador da leishmaniose também precisa fazer um acompanhamento com um ultrassom. E nesse ultrassom que a gente vai descobrir aumento do baço, aumento do fígado, lesão renal, alteração nos rins. Então, assim, a leishmaniose, além de afetar o que você está vendo clinicamente, afeta os órgãos. E aí, só para complementar, e além de tudo, esses animais assintomáticos, o pior de tudo é que o tutor não vê a doença, porém ele está transmitindo a doença. Então, ao mesmo tempo que você não está tratando o seu animal, poderia estar involuindo a doença, ele está transmitindo para outros animais e para os humanos também. E Então, a por isso forma que importância. ele tem, aquele animal assintomático, que tem de prevenir que outros animais peguem, é usando a coleira. Não tem jeito, não tem outra solução, não tem outro o que remédio. Eu falo assim, tá residindo em Montes Claros, praticamente, que nas outras regiões também precisa, mas está em Montes Claros, coleira. Tinha que ser lei, né, gente? Pra mim é obrigatório. Um repelente, porque tem alguns animais que podem ter alergia, alguma coisa assim, mas tem que ter usando um repelente. Mas aí Indicado. mesmo aquele que seja mais alérgico, tem a solução. Não tem desculpa, não existe desculpa, gente. Não existe desculpa, os clientes chegam emocionados e tal, o que eu pude... Deu alergia, eu falei assim, não, essa não é desculpa. Nós temos Não outros- é porque também hoje no mercado existe vários medicamentos. Hoje a gente está falando da Excalibur, que até foi a coleira usada na campanha da cidade, né? Do controle de zoonoses, do CCZ. Mas também existem outras coleiras no mercado. Existem com mais tempo, menos tempo, existe a pipeta, existe o spray, existe várias formas. Então, assim, forma de prevenir tem. Basta querer. Não tem desculpa. Decidiu em ter um animalzinho, um pet. Hoje também tem em gatos, né? A doença. Mas como a gente está focando em cães, decidiu ter um cão. Primeira coisa. Como é isso de leishmaniose em gato? Ai, Agora você vai ter que falar um pouquinho aí. Mesmo que breve, pra gente não estender muito, mas Pra pelo você menos um pouquinho, ver. senão os tutores de gato ele vai ficar doido. Tutor de gato também tem que ter esse cuidado, né? E tem a forma de prevenção também, então tem que colocar também. Em Montes Claros, infelizmente, eu no meu consultório não tive ainda nenhum, mas já tive relatos, principalmente em Belo Horizonte, muitos relatos de gato. São sintomas também, a mesma forma de transmissão, a mesma coisa. Então a única coisa é que tem que colocar o repelente também. Mas aí outra coleira, né? Outra... É que a nossa coleira, ela foi testada apenas em cães, então, para gatos, a Excalibur, não. Só pra Mas cães, existem coleiras do mercado que é tanto para cães quanto para gatos, Existe. né? Mas aqui na nossa cidade, querendo ou não, na nossa região, o maior Existe o índice mosquito. é O cães, né? E agora, já que a gente estava falando dos sintomas e dos cuidados que a gente tem que ter, a alimentação também é muito importante. Por isso que a Amanda está aqui, para poder falar um pouquinho pra gente da alimentação, né? Dos nossos pets. Sim. Hoje, quando a gente fala de prevenção de doenças, a gente fala muito de nutrição. Porque a nutrição hoje, os alimentos super premium, eles têm esse foco de promover saúde, de dar longevidade. Os alimentos hoje, eles têm ingredientes que têm esse foco de promover saúde. E a nutrição de cães e de gatos hoje, ela já se assemelha muito com a nutrição de humanos, porque os tutores, eles estão mais cuidadosos, eles estão mais atentos. Nós temos estudos aí que mostram que de 20 anos para cá, a expectativa de vida triplicou exatamente quando o animal deixou de comer restos de comida e passou a comer o alimento completo, o alimento super premium. E quando a gente fala de leishmaniose, a gente tem que pensar também no sistema imune desse animal. E as linhas hoje, eu falo da Premiata, né? Mas a Premiata tem vários ingredientes dentro de todos os produtos que é justamente pensando na imunidade. Inclusive, um exemplo, né? Tem vários, eu separei alguns para falar para vocês. O MOS. O MOS é uma substância que tem um ingrediente funcional que tem em todos os produtos, né, da linha Premiata, Whey, Classic, Classic Sênior, Gênesis. Ele está presente em todos esses alimentos que ele é capaz de modular o sistema imune. Ele vai lá no sistema imune e ativa. Então, ele vai auxiliar na resposta imunológica. A leishmaniose, ela é uma doença que a gente fala, né, de doença imunomediada. É uma doença que ataca o sistema imune do hospedeiro.
Então, o tempo todo a gente tem que estar pensando na imunidade. Além disso, tem selênio, outros ingredientes, né? Justamente pensando em reforçar a resposta imunológica desse animal. Quando a gente fala de imunidade, é importante pensar desde o animal filhote. Então, cuidado com a coleira, com vacina e com alimentação, começa desde o animal filhote. Então, começa dando um alimento super prêmio, adequado, até a fase adulta, a fase sênior desse animal. E hoje, como a gente está falando aqui de leishmaniose, aqui no Catira Pet, junto com a Vets Go, a gente tem sempre essa parceria de estar discutindo casos. Eu sempre converso muito com as veterinárias aqui, eu fico por dentro dos casos, né? Porque o manejo nutricional faz parte do tratamento. É importante. E não só do tratamento, né? Só te cortando. Sim, Se querendo ou não, também. Se você dá um alimento super prêmio, que é uma alimentação completa, foi pensada, estudada, né, por veterinários para fazer aquele alimento, o seu animal já está tendo aquela resposta imunológica desde filhote. Desde filhote. A gente já está começando. A fase de filhote é a fase de desenvolvimento, é a fase de exigência nutricional. Ali a gente foca para esse animal ter um crescimento saudável e se manter na vida adulta saudável. Aqui, então, a gente tem essa parceria de estar discutindo esses casos. Desde um simples caso, o animal está com dificuldade para defecar. As veterinárias me ligam: Amanda, eu preciso de um alimento com mais fibra, eu vou indicar. E no caso da leishmaniose, qual alimento que eu vou indicar? Eu sempre indico a linha sênior, mesmo para animais jovens. Por quê? Porque a leishmaniose, como a Fernanda disse, é uma doença que ataca os órgãos, e principalmente os rins. E a leishmaniose já é uma doença que ataca os rins, e o tratamento também pode atacar o sistema renal desse animal. Quando eu mudo para o alimento sênior, eu estou dando um alimento que tem baixo teor de proteína, baixo teor de fósforo e de sódio, pensando na prevenção do problema renal. Porque à medida que a doença vai se desenvolvendo, a doença renal também pode se desenvolver e tornar uma doença renal crônica. Então, é importante a gente ter sempre essa atenção com a alimentação. As veterinárias, né, elas sempre estão muito atentas a essa questão, e a gente tem sempre essa parceria. Inclusive, durante esse mês, a gente tem aí esse atendimento individualizado. Os pacientes e clientes do Catira Pet que quiserem fazer o atendimento nutricional individualizado, eu vou estar fazendo, né? A Premiata vai estar fazendo de forma gratuita, e a gente vai definir qual o melhor alimento para cada pet, né? Ele pode ter leishmaniose ou não. Agora, tá vendo que quem assiste quem assiste o Catira Pet, quem acompanha, fica sabendo das coisas boas, né? Mas eu ia te perguntar uma coisa. Você falou da questão da ração da linha Classic Sênior, que é uma ração super premium, que tem sido muito usada na questão do tratamento da leishmaniose. Sim. Mas não é aquela questão de que tem leishmaniose e vai passar para essa ração. Não. O importante é consultar o veterinário O primeiro. importante é fazer a consulta com o seu veterinário. Tem exames que devem ser feitos, avaliar a proteína, avaliar as enzimas, né, renais aí, avaliar tudo. E o veterinário vai definir aí qual o melhor alimento. Entendi. A sênior é sim um alimento que pode ser indicado, mas cada caso, assim como um tratamento, é individualizado. Então, o atendimento... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não tem uma receita de bolo, Não né? tem receita de bolo. Não adianta assim, seu vizinho foi no veterinário e está tomando esse medicamento todos os dias assim. Não funciona dessa forma, gente. Porque pode ser que o seu animal vai responder de outra forma. De outra forma. Lembrando que a gente trabalha com os pets, né? Cada um tem uma dosagem, né? Então, o pincher não é a mesma coisa de um pitbull, então a doença talvez não é a mesma agressividade, então não vai pela receita do bolo do vizinho que você vai Nem fazer. pelo Dr. Google também não, Nem gente, Dr. pelo amor Google de que Deus. você vai morrer de coração quando você... Ainda mais uma patologia tão importante como a leishmaniose. Não é Todas são, brincadeira, né? Mas assim, essa é porque não pode facilitar. E a gente tem que lembrar, Jana, que não é assim. O mosquito picou, o cachorro adoeceu. Infelizmente não. Se fosse assim, é até mais fácil o diagnóstico. Mas a doença, ela fica incubada. Tem vezes que fica incubada 3 meses no seu animal. Tem vezes que fica mais de 1 ano a doença para apresentar os sintomas. Então, eu acho que meu cachorro foi picado porque passou um cachorro de rua aqui na porta e ele picou. Não é assim. Infelizmente não. Então, não vai sair condenando tudo.
E outra coisa, meu cachorro está com leishmaniose, eu tenho que eutanasiar porque tem idoso, gestante, criança? Não. Se seu outro cachorrinho fizer o tratamento correto, vida normal para ele, vida normal na sua casa. Agora, eu vi uma pergunta aqui, quem tiver mais perguntas pode mandar. Eu vi uma pergunta aqui perguntando qual o melhor horário para poder passear com o seu animal. Tem uma relação? Tem uma relação. Infelizmente, nós aqui, né, de Montes Claros, temos o costume de passear mais no final do dia. Que é a hora que o sol dá uma aliviada, né? Aliviada para nós, mas para os pets não é bacana, porque nesse momento, esse crepúsculo, né, fala, finalzinho da tarde que o mosquito age. Então, nesse momento, o ideal é ficar em casa, brincar, joga bolinha, uso do repelente, né, porque não tem que colocar o repelente só para passear, que o mosquito não vai estar lá só quando você estiver passeando, vai estar na sua casa, vem da rua, vem tudo que é lugar. Cachorro que mora em apartamento, todos os cachorros têm que usar. Porque querendo ou não, ele entra pela janela. Não tem jeito. Qualquer momento o mosquito, infelizmente, né? Então tem que ter esse cuidado. Se possível, passear na parte da manhã é o ideal. Ou mais tarde. Ou bem mais tarde. Lembrando que também a gente fala de passear de manhã, mas não é de manhã no sol de meio-dia. Também tem que ter esse cuidado. Né? Porque senão, tadinho das patinhas vai acabar queimando, né? Queimando. Então tem que saber mesmo os momentos ideais. Mas se usando o repelente, a coleira Excalibur, né? No nosso caso, sabendo que ele vai estar protegido naquele momento, já dá uma aliviada, né? Eu recebi uma outra pergunta também, que é perguntando a partir de qual idade deve começar a prevenir. A gente já falou, mas acho que é sempre bom repetir, né? Porque às vezes o pessoal acha que é depois de uma certa idade, depois que completa o ano, qual a melhor idade? Assim, todos os animais, a partir do momento que eles nascem, eles estão suscetíveis a contrair a doença, né? O mosquito pode ir lá e picar o cachorro e transmitir a doença. Então, igual eu disse, o Pulvex pode ser usado a partir de 30 dias de vida, a gente já pode começar a prevenção com 30 dias de vida. E completando os 3 meses, a gente já pode colocar a Excalibur. Lembrando que fêmeas gestantes e prenhas a gente pode também deixar com a Excalibur, tá? Só tem que tomar cuidado com os filhotinhos para eles não comerem a coleira. Porque a coleira foi feita para usar, é uso tópico, né? Não é para ser digerido. Então tem que tomar muito cuidado com os filhotinhos para não ingerirem a coleira da mãe. Mas a partir dos 30 dias a gente já tem essa prevenção. Então todo mundo aprendeu, né? Tem uma outra pergunta aqui, ó. Essa já não é muito sobre leishmaniose, mas a doutora Fernanda está aqui e vai responder pra gente. Estou com uma ninhada de 8 filhotinhos de Goldens. Vermifugação correta é com 15, 30 e 45 dias para recém-nascidos? Aí, o que acontece? Vermifugação, existe vários protocolos, sabe, Jana? Depende muito do veterinário que está fazendo o seu protocolo. O que normalmente usa-se 15, 30, 45 dias, mas o certo é você ir levar no veterinário mesmo para ele confirmar para você qual o tipo de vermífugo, que depende qual o vermífugo que você está usando, né? E tem alguns que são doses únicas, então o certo mesmo é levar no veterinário para ele saber te explicar melhor. E ele poder indicar também, né? Ó, esse aqui, se for comprimido, vai ser dessa forma. Se for líquido, suspensão, vai ser dessa forma. Ó, tá chegando mais perguntas. E outra, Jana, falando de filhotes, que ele me lembrou aqui, foi o seguinte, o animalzinho portador da leishmaniose tem que ser castrado. A gente não pode reproduzir esse animal de forma nenhuma. A pessoa que está ciente, canil, todo mundo está ciente que o animalzinho está positivo a leishmaniose, ele é obrigatório a castrar o animal. Porque senão vai nascer ninhadas e ninhadas e essa doença não acaba nunca. Porque, então você tá me dizendo que o cachorrinho com leishmaniose, a fêmea pode... se tiver, passa pro filhote. Passa pro filhote. E aí essa doença não acaba. Já vai nascer voltando leishmaniose. É uma coisa, se você decidiu, vamos fazer o tratamento, você já está ciente que vai ter um gasto, né? Faz parte do tratamento. Faz parte, porque a gente não quer que o outro passe por isso, que o outro filhote vai sofrer, né? Então é uma decisão já é obrigatória, a pessoa está ciente. Então vamos lá, que agora chegou várias perguntas. Mesmo vacinando o cachorro, deve usar a coleira? Com certeza. A coleira é a forma de repelente, de prevenção do mosquito picar o animal. A vacina, ela diminui os sintomas da doença. Então, pacientes meus não usam vacina sem coleira, de forma nenhuma. Porque
Porque o que vai repelir o mosquito é a coleira. coleira. E o que vai diminuir os sintomas da doença é a vacina. Entendi. Vamos ver, tem mais perguntas igual. No meu bairro existem cachorros de rua. Como proceder nos passeios e na minha residência? Sabe aquilo que a gente falou, né? Os passeios mais tardes ou mais cedo. Uso de repelentes, né? Repelentes. Então, assim, mesmo que tá dentro de casa, não tira a coleira. Não, nem pra banho, né? De jeito Era outra pergunta. Se pode molhar as coleiras? Pode, com certeza pode molhar, pode limpar aquele excesso de sujeira que ficar, pode enfiar debaixo d'água, pode passar um sabãozinho de leve. O que a gente não pode é danificar o material. Você não vai pegar uma escova e esfregar na coleira, que ela vai estragar e vai perder a funcionalidade dela. Mas pode molhar, pode tomar chuva, pode tomar banho com ela, pode entrar no mar, pode entrar na piscina, no lago, não tem problema. Não vai diminuir a eficácia. De jeito nenhum, ela não perde eficácia, porque o mecanismo de ação da coleira chama gradiente de concentração. A mesma quantidade da deltametrina, que é o princípio ativo da Excalibur, a mesma quantidade que tem na coleira vai ter na pele do animal. Justamente por conta desse gradiente de concentração, se o animal, por exemplo, tomou um banho e aí perdeu aquela oleosidade, a partir do momento que você coloca a coleira no animal, a deltametrina vai se desligar da coleira e vai se ligar à pele do animal, porque ela tem afinidade pela oleosidade natural da pele do animal. Então, isso é um mecanismo que ocorre 24 horas por dia, o tempo todo. Então, não tem nenhum problema você dar banho no animal, deixar ele entrar numa piscina, no mar, com a coleira, que não vai perder a eficácia, de jeito nenhum. Entendi. O pessoal falou aqui que tá achando baixo. Vou aumentar o volume da voz, então nós vamos aumentar o volume da voz aqui para chegar a beleza aí pra vocês, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que a doutora Fernanda já falou. Meu cão pode ter a doença mesmo sem sintoma? Pode, que são os animais assintomáticos. Então, esse animalzinho, mesmo sem sintomas, fazer check-up, principalmente anual. Todo portador, todo tutor que tiver um cão, sempre levar no consulta rotina. Agora tem uma pergunta aqui, a preocupação, preocupação nossa, né, digamos assim. Posso contrair a doença tendo contato com o cão infectado? O cachorro, ele não, como é que eu falo? A leishmaniose é uma doença infecciosa, ela não é contagiosa, né? Então, você tendo contato com o seu animal, você não vai pegar a doença. Precisa-se do mosquito. Então, o mosquito sim que vai transmitir a doença. Então, você pode abraçar, beijar, pegar nas fezes, no xixi. Ele pode te morder, você não vai pegar leishmaniose, entendeu? Agora, o que vai passar? Então, a culpa não é do cão, Jana. O pessoal cisma que a culpa ainda é do cão. Ainda tem essa lenda, né? Essa lenda assim, que a culpa é do cão. Não é do cão. Então, chega muito gestante. Criança, idoso no consultório, eu vou ter que doar meu cachorro porque eu estou gestante. Não, gente, a culpa não é do cão, a culpa é do mosquito. Você tem que cuidar da sua casa. Recolher as folhas, lixo, né? Aquele lixo jogado. Toda a matéria orgânica. E o animalzinho que usa o repelente, toma medicamento, vai ser muito difícil o mosquito achar a forma do protozoário na corrente sanguínea do seu animal e picar você. É mais fácil o cachorrinho de rua do vizinho que não está sendo cuidado. Então, se todo mundo cuidar do seu, a gente consegue, né, uma sociedade sem leishmaniose, se Deus quiser. Mas a última perguntinha que tá aqui, se tiver mais aqui, eu vou olhar aqui na nossa live aqui. Alimentação com cachorros com leishmaniose. Existe uma ração específica? Não existe a alimentação específica. O que nós temos que avaliar é que o que esse animal vem apresentando? Ele tem início de uma lesão renal? Então vamos mudar para uma sênio, porque tem menos fósforo, menos proteína e menos sódio. Então a gente preserva os rins. Mas específico para leishmaniose não tem. Vai ser aquele caso, né? Cada caso é um caso que vai ser avaliado. O alimento, sempre o alimento indicado é o alimento super premium, porque é um alimento completo, concentrado. Os alimentos premiados, eles já vêm com todos os ingredientes pensando na imunidade. Então a gente vai reforçar a imunidade desse animal, porque é uma doença que ataca a imunidade. Né? Isso. Tem mais perguntas? Mais alguma questão a ser falada? Queria só fazer uma consideração e um apelo também às pessoas que têm animais hoje em dia e não são tão cuidadosas, né? Eu acho que a partir do momento que você pega um animal para criar, que você compra um animalzinho de canil, você tem total responsabilidade sobre aquele animal. Porque é igual você ter uma criança, você tem obrigação de cuidar, né? Então, assim, procure saber quais são os cuidados que a gente deve ter com os animais. Não é simplesmente pegou para criar, colocou água e comida, tá bom. Não é assim, gente.
tem muito mais coisa envolvida, muito mais coisa. Tem várias doenças zoonóticas, como é o exemplo da leishmaniose. Então, se você tem um animalzinho, cuide dele como se fosse um filho, porque realmente é. A cada dia mais, né? A cada Exatamente. dia mais os bichinhos têm sido mais membros da família totalmente. Exatamente. Então, procure saber quais são os cuidados que você deve ter. Vá a um médico veterinário, faça essa consulta, essa primeira consulta que a gente chama de consulta pediátrica, né? Do filhotinho. Então, é super importante. E aqui no Catira, vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar absolutamente tudo que seu filhote e o seu animal adulto precisa. Com os melhores preços, os melhores descontos. Né? E aproveitando que você falou de preço, eu esqueci de completar que com um cupom de desconto Live Leixe só o Leixe, tá, gente? Só até o SH. Tem o desconto para comprar coleira Excalibur e tem desconto também para comprar qualquer ração da linha Classic Premiata. Então você aproveita que o cupom só é válido até hoje, meia-noite. Amanhã já não tem mais. E aí avisa pra... Ó, tem mais pergunta. Tem mais pergunta que eu vou ler aqui agora. Ó. Se eu conviver, fizer carinho com meu pão infectado com leishmaniose, posso contrair a doença? Não. A doutora Fernanda acabou de falar aqui. Deixa eu ver quem foi, Ramon. Você pode apertar, pode beijar, não tem problema nenhum. O problema é o mosquito, não é o cachorro. Isso, vai cuidar lá da casa, da limpeza, tudo. Colocar a coleirinha. Coloca coleira repelente. E pode cuidar do seu animalzinho, que é capaz de viver bastante. Porém, tem essas dúvidas também, Jana. É muito bom, Ramon, você ter lembrado aqui. Meu cão vai viver quanto tempo? Se ele está positivo, depende do tratamento, depende da doença no seu animalzinho, da resposta dele ao tratamento. Mas hoje a gente tem animais que vivem e morrem de doenças de idoso, de cachorro mais idoso. Então, assim, não quer dizer que ele vai morrer da leishmaniose, não. Então, assim, pode Morre cuidar com ela, mas não morre dela. Isso. Exatamente. Exato. Agora tem uma dúvida que eu acredito que muita gente deve estar pensando, da questão do tratamento. É um tratamento caro? Depende, já. Existem vários tratamentos, né? Como a gente falou, não é a receita de bolo. Existem alguns tratamentos que são mais, dependendo do tamanho do animal, do porte do animal, uns mais em conta, mas aí a gente tem que ver a progressão da doença. E existem outros medicamentos que, infelizmente, importados, que a gente precisa acrescentar e que é um pouquinho mais caro. Mas não desista do seu animal. Primeiro você tem que levar ao veterinário e saber Ele qual vai ver é a o melhor tratamento. opção, né? Por quê? Não adianta eu passar um tratamento um valor mais alto se você não consegue tratar. Então a gente vai tentar um tratamento, depois vai mudando. Se ele for respondendo bem, a gente permanece, senão a gente vai acrescentando. A vacina também é um tratamento. Então existe a vacina, a gente pode usar a vacina como prevenção e tem as doses da vacina diferentes da de prevenção como tratamento. Então tem a vacinação também que a gente inclui no tratamento. Mas cada cachorrinho tem o seu tratamento. Então não vai achando que está com leishmaniose que vai gastar uma fortuna. Não é isso. Mas vai ter um gasto, né? Que é igual Um tratamento. Igual uma pessoa. Vai ter que fazer acompanhamentos inicialmente mais frequentes, depois a gente aumenta esse intervalo. E tem cachorro que vai depois, assim... Eu tenho pacientes, né, que hoje dá negativo no exame de leishmaniose, mas não quer dizer que ele está com a da doença. Mas eu tenho que vir. Mas tem uma qualidade de vida agora, né? Tem, diminuímos a medicação, tudo Diminui assim. o risco de transmissão, né? Isso, mas Então, aí... o intuito do tratamento é basicamente esse, né, Nanda? É isso. Diminuir a possibilidade daquele animal transmitir a doença. Porque que é quando um a titulação está baixa, quando você faz o tratamento e a titulação da leishmaniose, ela abaixa a níveis abaixo de 40, né, 1 para 40, esse animal não se torna um transmissor mais. Porém, tem que continuar o tratamento, continuar a prevenção, para que se por algum motivo de queda de imunidade, alguma outra doença secundária, talvez volte a aumentar essa titulação, ele vai voltar a ser um transmissor. Então tem que ter todo esse cuidado, esse acompanhamento, para a gente sempre estar acompanhando para ver como é que está a titulação. Mas o intuito do tratamento é esse, baixar a titulação para ele deixar de ser um transmissor da doença. Então por isso que é importante E tratar. existe, né, as quedas, né? Infelizmente tem momentos que dá umas recaídas, mas se ele tiver o acompanhamento frequente, né? Então a gente consegue pegar no início e resolver mais rápido, né? Teve um comentário aqui, acho que se eu não me engano é Marielle. Marielle, tem sorteio sim. Tem sorteio sim, ó. Faz o print. Daqui a pouco nós vamos fazer uma pose aqui bem bonita pra todo mundo tirar print, falar que participou da live do Catira Pet, postar lá, marcar lá o hashtag live Catira Pet, que vai ter sorteio amanhã. Todo mundo que postar
hoje, nós vamos acompanhar e amanhã nós vamos fazer um sorteio. Vai ter ração da Premiata de 3 quilos, né, Amandinha? Isso, pode fazer o print que nós vamos sortear. E vai ter uma Excalibur também, não vai? Vai ter a Excalibur de 25 gramas. pra Então, canjica ó, de pote. faz o print, fala que participou. E outro recado, a gente vai deixar salvo aqui a live, né, no Instagram. A gente vai subir também no YouTube do Catira Pet para todo mundo, você mandar para aquele amigo, para aquele parente, para aquele primo que perdeu, né? Perdeu. Vai perder algumas coisinhas aí, mas o conteúdo, a informação vai ficar. Então, assim, você manda para eles poderem também ter esse conhecimento que a gente passou hoje aqui, né? Que é o do YouTube, que tá gravando aqui também, que a gente vai subir ainda essa semana, se Deus quiser. Então, vocês aproveitam para seguir lá o canal do Catira Pet, que aí, ao longo do tempo, que a gente, sempre que possível, vai subir mais conteúdos para vocês. Tem lá também informações sobre outros produtos, coleiras, vermífugos, né, que a gente falou aqui mais cedo também. E deixa eu ver o que mais que tem de comentário aqui, ó. Muito boa live, meninas. Obrigada, Verônica. Marielle arrasaram. DJ Rambazo. Ô, Jana, Comenta aí, ó. Fala, quando você Júlia. olha os comentários aí, só falar mais um benefício da coleira Excalibur, que ela é Ela é cheia de inseticida. benefícios, né? É, só benefícios. Trabalhou com MSD, tá tudo certo. Além dela Vamos ser mexer. inseticida, né, contra o mosquito da leishmaniose, o vetor da leishmaniose, ela é também auxiliar no controle de carrapatos e pulgas. Olha aí, ó. É a pergunta que acabou de sair. Olha que beleza. Acabou de chegar. A coleira Excalibur também previne contra pulgas e carrapatos? A Ju que perguntou. Então, Ju, obrigada pela pergunta. Ela é auxiliar no controle de carrapatos e pulgas, tá? Ela não é a melhor opção, vamos dizer assim, para carrapatos e pulgas. Para carrapatos e pulgas, a gente tem o Bravecto, mas isso aí a gente vai falar em outra live, em outro assunto, que é muito extenso. Mas também o Bravecto já tem estudos comprovando que ele é inseticida a longo prazo para o vetor, para o flebótomo da leishmaniose. Então, assim, Daqui a pouco Tem vai ser muita- só o Bravecto. não, mas tem muita prevenção. O foco é assim, prevenção, gente. Prevenção sempre. Em relação, Prevenir é o melhor remédio, já melhor dizia o remédio. ditado. em relação a carrapatos e pulgas, ela é auxiliar, tá? Mas aí o foco dela, ela é inseticida pro flebótomo da leishmaniose. Mas associado, né? Associado Bravecto. Bravecto e Excalibur, é o casamento perfeito, gente. É só sucesso. Vou fazer uma pergunta. A coleira não vai matar o carrapato, vai? Não, o que que acontece? Quando você tem uma infestação do carrapato, é só o Bravecto que vai resolver. A coleira, ela impede, por exemplo, sei lá, passou um cachorro infestado na porta da sua casa e aí caiu um carrapato dele e entrou dentro da sua casa. Esse um carrapato, se seu animal tiver com o Bravecto bonitinho e ele estiver usando a coleira, talvez o carrapato não suba. Ele impede que o carrapato suba, mas se tiver uma infestação e ele entrar no mato que estiver lotado de carrapato, não resolve. Nenhuma coleira faz não tem essa coleiras inseticidas, né? Não tem essa função. Mas ela é auxiliar, sim, em pequenas quantidades. Você falou do Bravecto, lógico que o nosso tema aqui hoje é leishmaniose, mas acaba que a gente fala de tudo um pouquinho. Você falou do Bravecto, da questão da infestação. Tem hora que não adianta a gente ter uma infestação em casa e achar que vai dar o comprimido e que vai acabar, porque você precisa limpar o ambiente também. Então, o que acontece? Resolve sim. tá? Resolve? Resolve, porque o Bravecto ele tem duração de 3 meses exatamente para acabar com o ciclo do carrapato e da pulga. Porque o carrapato, por exemplo, o ciclo dele de vida é de 60 a 90 dias. Então, o Bravecto, por ele ter essa ação de 90 dias, ele está lá agindo no organismo do animal. O ciclo do carrapato, ele é no ambiente e no animal. Então, vai ter momentos que ele vai estar no animal fazendo repasse sanguíneo, e aí depois a fêmea, na hora que ela estiver totalmente engurgitada, ela vai descer do animal, vai no ambiente, vai depositar seus ovos, suas larvas, que é em torno de 3 a 4 mil ovos por fêmea. Depois que ela deposita, Jesus. ela morre, só que aí esses filhotinhos de carrapato vão de novo subir no cachorro e continuar o ciclo. Fazer o repasse, descer, depositar, voltar e continua. Aquele ciclo. Exatamente. Então, por isso que não precisa você fazer a detetização do ambiente. O Bravecto já faz isso por si só, porque em algum momento da vida do carrapato, ele vai ter que subir no cachorro para picar, para se alimentar. Então, quando o cachorro tá com o E aí ele não vai remédio- conseguir, porque vai estar com remédio. Exatamente, mas ele precisa picar. Isso é muito importante, foi muito importante sua pergunta, porque você vai continuar vendo sim carrapatos no seu animal, só que você vai reparar que eles vão picar e vão cair mortos. Isso não vai demorar nem, o pico de ação dele é de 12 horas no primeiro remédio, mas depois de 1 hora ele já faz o efeito. Então todo carrapato que subir no seu cachorro, ele vai cair morto.
E isso é importante também por conta da doença, né? Das doenças A doença do carrapato. erliquiose, babesiose, anaplasma. Porque tem estudos que comprovam que para o carrapato transmitir uma doença, ele tem que ficar no animal de 12 a 18 horas, se eu não me engano. Então, com o Bravecto, ele já pica e já cai imediatamente, morto, né? Então, você vai evitar também essa transmissão da doença, por conta da quantidade de horas que o carrapato precisa ficar fazendo repasse para passar uma doença. Então, a gente tem essa segurança também do Bravecto, que inclusive está na garantia Bravecto. Ah, tá vendo? O Bravecto tem até garantia. Mas voltando aqui, ó, tem uma pergunta sobre Excalibur, da Isabel. Tenho 2 cachorrinhos. Se eu comprar uma grande, posso dividir para os 2? Não pode, não é recomendado em bula e não tem estudos que comprovam que se você repartir uma coleira, ela vai ter a mesma eficácia. Por isso a gente tem a coleira de menor tamanho, De acordo para cada animal. de acordo para cada animal. Então, se você tem 2 animais, o interessante é você comprar 2 coleiras, uma em cada, porque a gente não garante eficácia. Então, respondido, Isabel. Tem mais perguntas, gente? Aproveita que a hora é agora. A hora é agora. Lembrando que tanto a Excalibur quanto a linha Classic da Super Prêmio da Premiata estão na promoção mas é só hoje, com o cupom de desconto Live Leite lá no site do Catira Pet, www.com.br. E lembrando que você faz o print, nós vamos fazer a pose já. Nós vamos fazer a pose pra você printar e postar no seu Instagram que você participou da live, pra você concorrer também a uma Excalibur e uma ração Classic Premiata Super Prêmio. E aí, vamos fazer a foto? Vamos, meninas. Vamos fazer a foto, ó. Lá naquele celular lá, nós vamos fazer a pose bem bonita. Então, gente, aproveita. Manda um recadinho aí pra gente ver também. Nós vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3 e... Depois vocês contam aí pra gente o que vocês acharam da live. Quais outros assuntos vocês querem ver por aqui, que a gente fale. Hoje a gente falou sobre leishmaniose, porque a gente teve o agosto, né? Que é dedicado a esse combate da leishmaniose. E agora tem a questão também que o calor tá vindo, né? Hoje tá esse bafão aí que deu uns pinguinhos aí na cidade, mas Daqui a pouco chove, se Deus quiser. daqui a pouco vai chover, amém. Mas a gente tem aquela questão que vai começar o calor, acaba que aumenta a proliferação do carrapato, mosquito, pulga, então é sempre bom. Lembrando também, Jana, que quando o animalzinho tá com o carrapato, né? Existe a doença, né, que a Júlia citou, da doença do carrapato, então uma delas também pode acabar dando uma reação cruzada no diagnóstico, né, da leishmaniose. Então tem que estar ciente, tem que estar levando o veterinário, porque talvez seu animalzinho não está com leishmaniose, mas deu uma reação cruzada, dependendo do exame que o veterinário fizer. Talvez ele está só com a doença do carrapato, ou a doença do carrapato dá uma reação cruzada, ele fala que ele não está com leishmaniose, mas é uma reação cruzada, né? Então tem que ter esse cuidado. E a veterinária tem um teste rápido de leishmaniose que é específico para leishmaniose, então não tem como dar reação cruzada. Então o indicado sempre é procurar a orientação do médico veterinário. Sempre procure o veterinário. Não vá no Google. O Google não é veterinário. O veterinário estudou para isso. Ficamos anos lá. 5 longos anos. Elas estudaram para isso. Todas colegas. Todas colegas. Olha, tá vendo? Da sala de aula para o mundo profissional. Graças a Deus. Então, gente, a gente não vai estender muito aqui, porque senão fica cansativo, né? Hoje é segundona. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, o post vai ficar lá no nosso feed. Se vocês tiverem outras dúvidas sobre a leishmaniose, a gente vai deixar lá o post lá, vocês coloquem as dúvidas. As meninas vão dar uma olhadinha lá e responder também pra vocês. Então, queria agradecer a Amanda, muito obrigada pela Eu presença, que pela agradeço parceria o de convite, sempre. Estou à disposição. Sempre que precisar, pode me chamar. Nanda, nossa veterinária aqui da Vets Go, que atende nas nossas lojas. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. Obrigada, Jana. E lembrando que temos veterinário em todas as lojas do Catira Pet, então a equipe está grande, as lojas, nós crescemos, né, bastante. E qualquer dúvida, a gente pode vir, pode ligar, tanto na loja como no nosso consultório, que a gente vai estar informando. O que a gente puder passar de informação é sempre bem-vindo e eu acho que todo mundo tem que aproveitar. Com certeza. Aqui no nosso Instagram tem lá o destaque lá, contatos, você vai achar o contato de onde você quiser. Seja de qualquer unidade do Catira Pet, do consultório. Ficar sem informação, você não fica. Júlia, muito obrigada pela sua participação. Júlia, que a gente tinha aqui com a gente como
nossa equipe, nosso time, nos deixou para ir representar a Excalibur, mas continua aí super profissional, passando seu conhecimento aí para todo mundo. Eu que agradeço, Jana, pelo convite. É uma honra para mim, né? Igual você falou, eu sou da família, eu me considero da equipe. Sempre que precisarem, podem contar comigo. Vamos fazer mais lives, eu adorei, vamos abordar mais assuntos. Eu acho que isso é super importante, né? Para a sociedade, para os clientes, para os tutores. Tem muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Muita gente não sabe como proceder, né? Às vezes são dúvidas bobas que às vezes vem no consultório, não tem coragem de perguntar, vem no pet shop, fica com receio. Então eu acho super importante esse momento aqui e os clientes aproveitam, né? Tem sorteio, tem desconto, então esses momentos são super valiosos. Jana, outra coisa, gente, eu até pensei em trazer um tutor, né? Que para passar a realidade dele, que a gente fala tanto de prevenção, tratamento, mas um tutor. E realmente o preconceito é muito grande, não dele, mas das pessoas não terem mais o afeto que tem no animalzinho dele. Então, assim, se alguém tiver essa vontade de falar da sua rotina como tratamento da leishmaniose, procure a gente aqui na loja, que na próxima live eu gostaria muito de trazer essa pessoa. Depois a gente vai até isso, gravar, né? Convidar alguém aqui para poder falar seu dia a dia. Dia a dia, como foi, se já perdeu um animalzinho, porque eu acho que mostrando essa realidade mesmo, acho que as pessoas fixam mais, né? Com certeza. Bom, gente, então eu vi que acho que não tem mais perguntas. Se eu passei por alguma pergunta que não respondida, pode deixar lá. Nós vamos deixar depois caixinhas de perguntas sobre outros temas. E eu acho que é isso. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada a você que ficou aí nos acompanhando. O pessoal que ficou aqui, ó, vi aqui, ó, o Fernando, Nandinha, Maiale, Bru, Jéssica. Tem um monte de gente aqui, ó. O pessoal aqui que perguntou, que compartilhou a sua dúvida aqui com a gente. Muito obrigada. E eu acho que é isso, né? Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.